Dando sequência a essa discussão, né, dos processos de semiótica e como a semiótica pode ajudar a gente a entender ou a formular ou a projetar processos de comunicação dentro da exposição, eu acho sempre importante reforçar que todo processo de comunicação, ele tem uma dimensão prática, né, que é a comunicação, mas ele tem uma dimensão que é a dimensão do mundo da representação. Toda linguagem, ela encaminha, né, os interlocutores dessa linguagem para um campo de representação e, consequentemente, para um campo do mundo simbólico, né, do universo simbólico. Então, assim, para trabalhar com exposições, pensando sempre em todo o aporte teórico que a semiótica é capaz de nos fornecer para qualquer relação de comunicação, e a exposição é uma delas, tentar, por meio dos processos de semiose que estão dentro de uma exposição, usar os recursos da semiótica para contribuir na mensagem que se está querendo divulgar por meio dessa exposição, né? A gente sabe que os museus, eles têm uma dimensão de pesquisa, de preservação e de comunicação. A gente sabe que o canal onde o museu interage com a sociedade, em geral, é o canal da comunicação. Então, em termos de função social do museu, o canal de comunicação ele é muito importante, né? É ele que é capaz de tornar as experiências significativas para as pessoas, quer dizer, as pessoas têm que sair transformadas de dentro da exposição. E eu acho que é isso que norteia os processos de semiose, quer dizer, se eu for pensar que toda exposição ela configura um dentro e um fora, né? Então, que aquela experiência de dentro, né? Aquela experiência de comunicação e de universo simbólico que está dentro da exposição, que ele possa ajudar, né? Ou contribuir para que a experiência do público, né? Quando ele sai dali, seja transformada por esse processo de dentro da exposição. Então, o espaço expográfico, ele é um espaço que, apesar de ser, muitas vezes, né, interno, né, ser fechado, ele pode contribuir para uma transformação da própria relação do público com as coisas e com a vida. E eu acho que é isso que a gente acredita dentro da museologia, né? Que, enfim, que as exposições, a maneira como se narram essas exposições, elas podem contribuir para que as pessoas reflitam sobre a sua própria existência, sobre a sua existência na sociedade, a existência da sociedade, enfim. No universo das exposições, dos museus, além da própria relação de linguagem verbal que se coloca, a gente se utiliza muito de objetos, de artefatos, de performances para comunicar, né? Então, assim, por óbvio que fora do universo dos museus, das exposições, toda a nossa relação com o mundo, ela é mediada por meio da linguagem, né? Isso é uma característica do ser humano, né? A gente age no mundo, opera no mundo, por meio de um universo simbólico que foi sendo construído à medida que os seres humanos, iam adquirindo linguagem, e essa linguagem verbal, ela ia adquirindo, além da dimensão prática, né, de comunicação, de conseguir se comunicar, né? Então, uma criança pequena vira e diz água. Ali, ela está transmitindo para quem está em torno dela uma necessidade. Então, essa é uma dimensão bem prática da comunicação, né? E à medida que a gente vai crescendo e que a gente vai aprimorando a nossa relação com a linguagem, a gente observa claramente que essa linguagem é que vai mediando toda a nossa relação com o mundo. O que o universo onde estão os museus, as instituições museais, quer sejam pensadas de maneira mais tradicional ou menos tradicional, é porque a gente vai colocar um outro artefato mediando essa nossa relação com o mundo, né? O que faz com que a gente reflita sobre o mundo são aqueles objetos, aqueles artefatos que estão ali. Não é só a linguagem verbal.
Por óbvio que isso acontece em várias outras situações do nosso cotidiano, em que artefatos e objetos estão ali colocados também nessa relação nossa com o mundo. Só que dentro de um espaço expográfico, essa relação, quando a gente propõe uma exposição, ela está perpassada toda por uma intencionalidade, né? Se a gente acredita que por meio das exposições a gente pode transmitir uma proposta de reflexão, né? Que os nossos públicos, eles saiam do seu lugar de conforto, da sua zona de conforto, para refletir por meio de um discurso que está sendo ali criado, a gente tem que ter muito cuidado na hora de elaborar esses processos de semiose, para que aquilo que a gente projetou seja aquilo que vai estar realizado, né? Se a gente vai conseguir ou não atingir realmente o público é uma outra discussão, mas assim, como a gente pode trazer essas propostas do universo da semiótica para contribuir na hora de pensar uma exposição e montar uma exposição, tá? Nesse slide é mais ou menos isso que eu falo, né? Da importância da gente ter uma intencionalidade na hora que a gente vai propor uma determinada expografia, um projeto, e eu acredito que a semiótica é capaz de ajudar e de contribuir nisso. Tá? E aí, para organizar melhor essa discussão, eu estou sempre pensando no espaço expográfico como um espaço de dentro, né? E da onde o nosso público vem como um espaço externo, mesmo que eu não esteja falando de museus ou galerias, esses espaços mais tradicionais. Então, assim, no mesmo espaço expográfico, a gente pode ter, às vezes, né, um só modelo de expografia, ou a gente pode conviver com vários modelos de expografia, que eu procurei organizar nessas 3 categorias que estão ali no slide, né? Então, assim, grosso modo, claro que isso é uma generalização, esse espaço expográfico, ele pode ser num modelo mais tradicional, né? Mas não estou querendo dizer com isso que isso é ruim, a gente tem que parar com essa ideia de que tradição é ruim. O conceito que a antropologia vem trabalhando de tradição, a tradição é sempre uma atualização, a tradição não é o passado, na verdade ela é um passado, mas ela é um passado atualizado, e se ele está sendo atualizado é porque ele nos serve, tá? Então, assim, esse espaço narrativo, né, onde a gente tem como modelo, né, episódios com alternâncias espaço-temporais. Então, por exemplo, quando eu penso na exposição Se Essa Rua Fosse Mina, né, será que eu consigo encontrar naquele espaço expográfico ali esse tipo de narrativa, né? Então, assim, não só nessa, mas em outras exposições, eu consigo perceber, por exemplo, no discurso semiótico que está ali por trás, espaços de respiração, espaços, módulos, né, onde eu tenho uma carga informacional, uma carga semiótica muito intensa, e outros espaços com menos carga, com menos carga semiótica, para que o público, o visitante, possa respirar, ele possa refletir sobre o que ele está vendo. Isso tudo, por óbvio, interfere no processo de comunicação. Só a gente pensar, por exemplo, em filmes. Os roteiristas e diretores de filme, eles têm isso quase que na veia, né? Assim, o espectador, ele precisa respirar. Um filme muito intenso, ele cansa, né? Então, assim, qual é o nosso objetivo? A gente quer que o nosso público tenha momentos de reflexão, ou o objetivo da gente é que ele reflita só no final? Então, se é essa a nossa intencionalidade, que ele reflita só no final, então eu posso carregar os módulos de uma exposição com muita carga semiótica. Mas se não, se eu acho que ele precisa respirar e refletir, eu tenho que ter módulos de respiração na exposição, né? Então, claro
que é a gente condicionado ao espaço que a gente tem, por exemplo, no caso aqui da UNB, né? Mas mesmo dentro, por exemplo, da Galeria da FAO ou o espaço aqui da biblioteca, como eu posso, se a minha intencionalidade é um espaço narrativo com alternância, por exemplo, de carga semiótica, como eu posso fazer isso no projeto expográfico, tá? Quando eu estava montando essa aula, eu comecei a olhar o que tinha disponível na internet, né, porque existem algumas exposições disponíveis, e eu fui tentando observar isso, né, qual era a lógica ali do grupo, da pessoa, do curador, ao montar certos espaços. Eu tive muita dificuldade de identificar, eu acho que é uma coisa que as pessoas não pensam muito e que, por exemplo, a área do cinema usa e explora demais. Eu não posso ter um filme com uma carga semiótica intensa o tempo inteiro, porque ninguém aguenta ver, só para dizer, né? Então, alternâncias espaço-temporais, acelerações e pausas, né? Observações panorâmicas e outras detalhadas. Então, assim, eu vou ter módulos onde o meu visitante ele vai conseguir ampliar, e o que eu desejo em termos de semiótica quando ele amplia a visão. Por exemplo, naquele espaço, se essa rua fosse Mina, naquela segunda sala à direita, tem uma série de poemas e textos escritos. Então, assim, se eu me afasto, eu tenho uma ideia semiótica, né? Eu propicio ao visitante uma visão panorâmica que me convida para olhar o objeto, a fechar num objeto. Então, aquele painel, eu imagino que a turma que fez não teve essa intencionalidade, mas aquele painel, por exemplo, ele faz esse jogo do panorama e do objeto. Era essa a intencionalidade? Qual era a intencionalidade? Ou não teve intenção? Foi por acaso, né? Então, assim, tudo tem que ser pensado, né, num processo de comunicação. Então, por exemplo, se eu opto, né, por um modelo assim, eu estou dentro de um espaço de narração, porque toda fala, ela tem momentos de respiração, ela tem momentos em que a gente generaliza e a gente tem momentos que a gente afunila o discurso. Então, eu estou dentro de um espaço narrativo de semiose, tá? Uma outra possibilidade, né? Um espaço performativo de comunicação, de semiose, né? Onde eu tenho ausência de linearidade, tá? Diferente do modelo anterior, que eu, em geral, eu tenho uma certa linearidade dentro daquela convenção do tempo, da física newtoniana ou do espaço newtoniano, né? Então, não há linearidade de fruição e o visitante assume um papel mais ativo no processo de semiose. Então, no caso da exposição Se Essa Rua Fosse Mina, ela é um caso desse, é um caso de espaço performativo, porque ali não há uma proposta de linearidade, né? Então, eu posso, e é claro, né, que se eu não tenho linearidade, o visitante assume o seu percurso, né, o seu processo semiótico. Ele pode olhar aquilo da maneira como ele quer, ele pode inclusive nem olhar todos os espaços. Então, se a gente tivesse que categorizar essa última exposição que o curso fez dentro dessa perspectiva, ela teria uma característica muito mais de espaço performativo do que de narrativo, por exemplo, né? Então, pensar também nisso. E o que eu quero, né? Se eu estou propondo um espaço performativo, qual é o processo de comunicação que está atrelado a esse espaço performativo? E uma outra categorização de espaço, mas eu acho que a gente pode pensar em outros, tá? Eu sempre digo isso. Isso foi uma maneira como eu pensei essa questão, procurando me voltar para o caso dessa exposição que a gente está trabalhando, né? Ou se essa rua fosse Mina, esse espaço simulado, né? Como condição de possibilidade de interlocução entre as dimensões reais e virtuais, né? E aí a gente, é claro, que abre esse campo de semiose para todo esse universo multimídia que a gente tem. Então, assim, propondo sempre um paralelismo ou uma relação entre aquilo que está, muito entre aspas, na realidade e aquilo que está na potencialidade. Eu não consegui me lembrar, mas com certeza é uma falha minha, eu teria que repassar todas as exposições que nós fizemos
para ver se a gente conseguiria, por exemplo, pensar nessas categorias em cada uma dessas exposições, né? Então, o que está se propondo? Será que os nossos alunos, ao montarem os projetos, eles pensam nessa intencionalidade que pode envolver uma narração? O que está implicado quando eu escolho um modelo de espaço expositivo, narrativo, performático, simulado, ou outros espaços, né? Eu acho que a gente pode pensar em outras categorias. Pensar esse espaço expositivo como ele também um espaço de semiose. E não só aquilo que está sendo exposto, né? Mas sempre pensar essa dimensão de que quando o público, e é claro que todo público que a gente... É claro não. Eu acho que primeiro a gente tem que pensar que a gente está fazendo uma exposição dentro da universidade e que não é regra, mas o público que a gente vai ter é este público universitário. E aí é claro que a gente tem que pensar também, ou ter por base, pensar também não, mas ter por base essa característica desse público, isso é natural. E no caso da universidade, como são pessoas, né, assim, que já passaram da adolescência ou estão no término da adolescência, enfim, são jovens, a gente tem que pensar que eles já têm experiências, né? Eles sabem o que é estar dentro do museu, entrar no museu, e partir do pressuposto de que quando eles atravessam aquela porta ali da galeria, eles sabem que eles estão num outro espaço de representação, né? Todo mundo vai dizer, mas a gente vive em espaços de representação. Sim, mas cada espaço de representação tem um modo de se estar nele, né? Então, assim, tem um dentro e um fora, como eu já falei. Então, esse processo de comunicação que acontece ali, ele tem, ou eu imagino que ele deva ter, toda uma carga de intencionalidade para que a gente possa conseguir realizar a proposta narrativa da exposição, tá? Então, o que a gente está colocando aqui é que sempre a experiência estética, que não necessariamente é uma experiência de comunicação, ela pode se transformar numa experiência de comunicação, tá? Então, só o fato de você adentrar um ambiente, você já sabe que você vai encontrar ali um outro universo simbólico, que está dentro, mas que está fora, né? Tá, os dois ao mesmo tempo, tá? E aí, uma coisa que eu acho bastante interessante de se pensar, quando a gente pensa nesse espaço expográfico, é que aquilo ali pode conformar uma atmosfera. Eu não sei se a museologia usa esse termo, né? Mas o espaço expográfico, ele é uma atmosfera, ou ele cria uma atmosfera diferenciada. E essa atmosfera diferenciada, ela vai estar carregada de qualificações, né? E aí eu vou retomar um pouco o que a gente falou no nosso outro vídeo, quando, por exemplo, Peirce fala na primeira idade, né, nas mônadas, né? Então, essa primeira percepção, né, que qualifica, a gente comentou isso, né, que a primeira idade, a mônada, ela é sempre na dimensão da qualidade. Então, essa primeira percepção que qualifica essa atmosfera. Então, por exemplo, não sei se era o caso dessa exposição, mas se eu quisesse, por exemplo, que o visitante, né, que o público, ao entrar na exposição, ele tivesse uma experiência estética de frieza. Como eu faço isso? Com que primeira idade, com que mônada eu posso trabalhar para que essa experiência estética seja comum? É claro que as pessoas vão dizer, mas cada um sente de um jeito. Sim, cada um sente de um jeito, mas se a gente for pensar assim, a gente não faz nada. Então, assim, a gente tem que ter recursos para, se a gente quiser, por exemplo, instaurar uma atmosfera de calor, de acolhimento, como eu trago isso para a discussão da semiose? Com que recursos eu faço isso? Como é que eu qualifico essa atmosfera? Então, eu estou num campo de semiótica que está lidando sempre com as questões de primeira idade. Se eu quero, por exemplo, que o meu visitante tenha um primeiro contato assim, de harmonia, não vou nem usar a palavra belo, né? Mas de harmonia ou não.
de tensão, de ruído, como eu qualifico essa atmosfera e esse espaço para que essa experiência possa impactar esse visitante assim que ele entra, ou não. Se eu quero que essa atmosfera vá sendo qualificada aos poucos, como eu faço essa operação, de que maneira essas mônadas vão operando para eu qualificar essa atmosfera mais à frente, né? Enfim. E aí também, dentro do campo da semiótica, né, e aí eu não estou mais discutindo a questão da semiologia, porque a gente não está trabalhando com linguagem verbal só, né? Os recursos da museologia nos encaminham para a semiótica, a gente vai trabalhar com outras linguagens. A gente teria que pensar, na hora de construir, né, um projeto expográfico, qual a função de cada objeto dentro dessa exposição. Eu imagino que os objetos não devam estar lá assim, vadiamente, né? Coloca lá e deixa, né? Então, assim, para a gente poder, quando a gente está montando um projeto expográfico, pensar de maneira bem acurada, né? O que a gente quer, qual é o conceito que está ali naquele módulo expográfico, né? Como é que isso vai sendo construído para que a gente tenha um processo de semiose controlado, não absoluto, né? Mas controlado. Eu estou propondo que a gente traga as categorias da semiótica, né? Como eu falei da outra vez, elas são sempre triádicas, né? Elas são sempre em 3, para que a gente possa pensar a composição dessa exposição. Então, por exemplo, né? A dimensão da sintática, né? Que é como na linguagem, é a aparência da linguagem, né? Então, no nosso caso, a aparência dos objetos, mas aí objetos compreendidos no sentido bem alargado, né? Não é só o objeto tridimensional. Então, assim, cores, texturas, materialidade. Então, assim, ao escolher e selecionar os objetos nesse sentido mais alargado, pensar na composição sintática deles, para que eles possam construir essa atmosfera sobre a qual a gente falava com uma carga de semiose intencional ali por detrás. Em relação, por exemplo, às exposições de arte, isso é muito complexo, né? Porque entre a proposta da curadoria tem o artista, né? Com toda a sua carga semiótica ou de processo de semiose que ele deseja, e às vezes ele não deseja, né? Como a gente já sabe, vocês então que estudam museologia sabem melhor do que eu, que muitos artistas querem que cada um signifique da sua maneira, né? Eu não vou mentir para vocês, eu acho isso um desperdício, mas a minha opinião não deve ser levada em consideração. Mas eu acho assim, a gente está dentro de um espaço, a gente tem que aproveitar esse espaço para construir experiências que possam possibilitar reavaliações e avaliações da experiência de cada visitante que está lá dentro. Pensar, na hora que vocês estão compondo o acervo, escolhendo o acervo, nessa dimensão sintática que vai, ou que se espera que se promova um sentido, uma semiose, né, um processo de comunicação nesse espaço. Num segundo momento, né, pensar a carga e a dimensão semântica, né, do objeto com esse significado. E aí o que eu estou querendo dizer com isso, né? De que o objeto, a primeira mônada, né, a primeira idade que qualquer pessoa tem é associar o objeto à sua carga denotativa, o que ele significa. Essa é a primeira idade, né? É a mônada, vamos dizer assim, né? Mas será que se eu quiser realçar um sentido conotativo desse objeto, eu não posso trabalhar essa relação na dimensão sintática? Então, assim, a maneira como eu trago um objeto para a exposição, ela pode ser trabalhada de maneira que eu consiga uma nova carga semântica para ele. Então, se eu coloco um objeto que normalmente, por exemplo, está
num espaço, em outro espaço, eu crio um ruído semântico. E aí, no primeiro momento em que o visitante olha, essa primeiridade, essa mônada, ela é rapidamente substituída por esse ruído semiótico, esse ruído de semiose, que pode quase que imediatamente tirar aquela carga semântica denotativa que se espera do objeto para uma outra carga semântica conotativa, que é o que a exposição espera, né? Então, por exemplo, eu lembro numa ocasião que o Museu Imperial, eu acho que foi no Museu Imperial, logo ali num dos primeiros salões do museu, ele tinha um conjunto de 1 ou 2 vitrines em que ele colocou joias em interação com joias também, né? Artefatos também, mas dos povos escravizados, né? Aquilo causou um ruído nas pessoas, porque as pessoas não conseguiam entender. A expectativa das pessoas é o quê? Que vai uma vitrine só com aquelas joias, com aqueles objetos, né, da nobreza, das classes brancas, enfim, esse tipo de coisa. E aí, no meio, mas no meio mesmo, né, não foi assim uma parte aqui, outra parte ali. Você tinha balangandãs, você tinha objetos de candomblé. Então, assim, só no que você dispôs os objetos, você já mudou a carga semiótica daquilo. Então, assim, o que estava se propondo ali? Que processo de semiose estava sendo proposto ali? Então, assim, há mecanismos para você trabalhar tanto a função sintática quanto a função semiótica a favor da exposição, a favor do projeto tipográfico. Então, isso tudo tem que ser pensado. Eu posso usar os objetos simplesmente como objetos na sua carga denotativa, mas eu posso usar os objetos para pensar outras coisas, né? Tradicionalmente, nas exposições assim que eu tenho observado aqui na museologia, se explora muito a carga denotativa dos objetos, né? É um exercício mais fácil, mais comum, mas eu acho que, a depender, a gente pode brincar um pouco mais, né, com essas questões. E por fim, a dimensão, a carga pragmática dos objetos, que está presente tanto na semiótica quanto na semiologia, que é justamente a trajetória daquele objeto, né, o uso. E aí, gente, a gente pode fazer uma série de cruzamentos dessas relações aqui. Porque, por exemplo, eu tenho funções, por exemplo, há objetos que têm uma função estética. Há outros objetos que são simbólicos, por exemplo, objetos religiosos, por exemplo, né? Tem uma carga simbólica muito transparente, muito clara, né? E há outros objetos que têm uma dimensão prática. Por exemplo, nessa exposição, eu lembro que a professora Monique me chamou a atenção para uma mesa de som, né? Que está lá, tá lá exposta, e que a dimensão prática dela está super clara, porque a mesa vai e volta, né? Ela vai quando a DJ precisa e ela volta. Então, assim, ela tem uma dimensão prática na exposição, porque ela está ali, eu imagino, procurando mostrar para o público o trabalho dessas pessoas, né? Ela está ali, perceba, é uma mesa de som que está sintetizando todo o trabalho de um profissional. Então, olha a capacidade, né, dos objetos que eles têm, né, a carga que eles carregam, né? E ali, nesse processo da própria exposição, dele sair e dele vir, né, dele sair com a DJ e voltar, já está implícito ali a função prática dele. Então, por exemplo, eu posso propor ali, por exemplo, na pragmática, quando um objeto tem uma função estética, eu posso pensar a função deste objeto, né, essa função estética, relacionada com a sintática, com a aparência dele, porque eu posso ter, por exemplo, um quadro, uma pintura que tem uma dimensão estética muito clara, né? A vida desse objeto, a pragmática desse objeto é uma pragmática estética. Mas eu posso, por meio da aparência desse objeto na exposição, ou por meio, né, da relação dele com outros objetos, ou com com a cenografia da exposição, com os cenários da exposição, eu posso mudar a
pragmática dele. Então, assim, eu posso o que o Peirce propôs, quando ele está falando dessas dimensões e dessas funções, é que elas não são absolutas, né? Em resumo é isso, que eu posso jogar num cruzamento de dimensões e de funções, eu posso tirar desse cruzamento uma nova semiose. Então, por exemplo, seria um exercício interessante, cada vez que a gente vai montar uma exposição, a gente listar os objetos, né? Aí a gente lista as 3 dimensões, a sintática, a semântica e a pragmática de cada objeto. E se a gente não pode propor outros cruzamentos? E aí criar uma nova tabela com novas propostas de cruzamento, com uma nova carga semiótica. Isso é um exercício super importante. A gente até pode chegar depois à conclusão de que não, é melhor continuar como estava, né? Mas só o exercício incita a criatividade e incita novos processos de semiose, às vezes coisas que a gente nem tinha pensado, que um singelo objeto poderia desencadear. Se a gente cruza ele em outras dimensões, tira só a dimensão sintática, né, e pensa a dimensão pragmática daquele objeto, a gente pode pensar em novos processos semióticos. Dá um trabalho desgraçado, só dizer isso, mas é eficiente a beça. E é um exercício que eu acho que é interessante a gente fazer, né? E isso é claro, né? Eu acho que qual é o resultado disso? Para o público é um resultado que a gente não consegue mensurar, né? Mas eu acredito que seja um resultado muito positivo. E para museologia, né, que vamos combinar que é o que nos interessa, a gente pode pensar até numa perspectiva que a professora Monique Magaldi sempre fala, da criação de espaços de crítica de exposição, né? Porque assim, se eu, por exemplo, estou analisando uma exposição, né? Se eu sou convidado a fazer um texto crítico de uma exposição que está veiculada, né? Que está sendo apresentada, e eu uso esses elementos para pensar qual é o processo de semiose que aquela exposição pretendia, eu posso fazer isso e cotejar, por exemplo, com texto curatorial. Então, o texto curatorial, a linguagem verbal, né, ela vai dizer lá uma série de intencionalidades da exposição. Mas será que a semiose que está sendo promovida nessa atmosfera, nesse dentro, né, ela está de acordo com aquele texto curatorial? Então, assim, isso abre um campo que, como eu falei, a professora Monique Magaldi sempre sinaliza, de não só um campo profissional, né, para o nosso aluno, mas um campo efetivamente de conhecimento do que é isso que são as exposições, né, do que está implicado ali, o que significa você estar em exposição. Que eu acho que é uma das discussões mais ricas que a museologia propõe, né? Quer dizer, o que significa aqueles objetos estarem expostos, né? Vocês conhecem isso na museologia, expostos é mudar a posição, né? Entre aspas, normal das coisas. Então, o que significa isso, né? Então, é uma questão que eu acho que a gente pode se debruçar. E isso é uma coisa muito interessante também que a gente observa, essas exposições que as pessoas chamam de blockbusters, né? Às vezes elas têm muito sucesso quantitativo, mas o sucesso qualitativo dos processos de semiose, primeiro que ninguém estuda, né? Ninguém faz avaliação, e segundo, que em geral são exposições muito carregadas, né? Não tem, por exemplo, momentos de respiração, e às vezes você sai de lá e você exatamente não consegue introjetar essa experiência. Então, assim, é uma coisa que todas as pessoas que trabalham na área de museologia falam, né? A gente tem que avançar nessa questão dos estudos de público, né? Dos estudos relacionados a quem frequenta esse público, porque, obviamente, no momento o que dá para fazer são estudos quantitativos de público, mas eles não são indicadores da qualidade dos processos de comunicação que estão dentro dessas exposições. Podem ser até que elas sejam de extrema qualidade, mas a gente não tem elementos para analisar isso, porque a gente não tem trabalhos que se proponham ou uma análise desse tipo, como está sendo proposta aqui, muito ligada, né, ao campo de conhecimento da semiótica, ou a
outros campos de conhecimento, né? Isso aqui não é o único, mas é uma possibilidade de conhecer. E aí, para a gente encerrar, né, fechando, eu fiz aqui uma rápida proposta, mas que eu acho que deve ser burilada, né? De quando a gente está montando os projetos de expografia para as exposições, quer sejam as nossas, quer sejam as que vocês vierem a fazer, né? É pensar, tentar construir junto ao projeto um momento, um espaço dentro desse projeto que se pense a semiose da exposição. Então, assim, qual é o tratamento, e aí eu não sei se a palavra adequada é essa, né? Qual é o tratamento museográfico que você vai dar para a questão da comunicação, para a questão da semiose. E aí tem que ver depois, né, com a professora Monique Magaldi, se esses termos estão corretos, mas assim, eu imagino que a museografia, ela deva compreender várias coisas, inclusive os processos de semiose. Então, qual é o tratamento que eu vou dar para ele, né? Eu acho que isso é um elemento muito importante a ser pensado junto com os conceitos, né, ou com o conceito da exposição que vocês trabalham, né? Então, assim, é só um exercício, tá, gente? Isso não é uma sugestão fechada, mas assim, né, como pensar uma metodologia que pudesse permitir um processo de criação e de crítica dos resultados, né? Porque assim, eu tenho que construir a proposta e depois avaliar a proposta, né? Não é só construir, eu tenho que ter um processo de avaliação se eu estou querendo seriedade no trabalho em que eu faço, né? Então, assim, eu pensei ali, né, num campo do espaço expográfico, que aí espaço expográfico pode ser um todo e pode ser em módulo, né? Então, módulo 1, módulo 2, módulo 3, quer dizer, como as exposições que vocês projetam, né? Elas podem estar divididas em módulos, isso pode ser desdobrado, não é? O espaço expográfico como um todo não vai funcionar, né? Não vai funcionar. Qual é o conceito de cada módulo, né? Ou o conceito, ou o objetivo de cada módulo, aí eu não sei qual era a melhor maneira de pensar isso, né? Mas talvez o objetivo, conceito / objetivo de cada módulo, né? Porque eu tenho que pensar todos os meus recursos que eu tenho à disposição, né? Porque não são todos os recursos do mundo, mas são os recursos que eu tenho naquele momento. Quais os recursos ideais / possíveis, né? Que eu tenho para realizar aquele conceito e aquele objetivo. Pensando sempre, né, ali no caso, a tipologia de recurso. Então, tipologia de recurso eu pensei, mas a gente pode pensar numa outra perspectiva. A tipologia do recurso, assim, se ele é oral, se ele é audiovisual, se ele é textual, né? E aí, no campo seguinte, discriminar o recurso. Então, assim, audiovisual é o quê? Texto é o que texto? O que vai ser? Vai ser um documento? O que vai ser uma poesia? O que vai estar ali? E que na sequência se tente pensar naquelas dimensões sintática, semântica e pragmática. Porque dependendo do objeto que eu escolhi, por exemplo, é um texto, eu escolhi um texto. Esse texto vai aparecer como, por exemplo, se eu quero passar uma experiência sintática de calor. Então, assim, eu tenho que ver a cor desse texto, a fonte, né, a tipografia, para ver se eu consigo, por meio não só do significado do texto, mas da forma do texto, atingir aquele conceito e aquele objetivo que eu me propus. Quer dizer, tentar fazer esse exercício, né, em todos esses campos, para que eu, ao final, possa avaliar o meu processo de semiose dentro da museografia que está sendo proposta. E aí, é claro, mas também é difícil, né, pensar em mecanismos de avaliação. Como que o público, então, ao final, pode dar uma resposta a esse processo de semiose que foi proposto. E vocês não tenham dúvida, gente, se tiver organizadinho assim, a gente consegue montar um questionário, não sei, aí o formato para avaliar esse processo. Porque, assim, a gente não consegue avaliar as coisas quando a gente não planeja.
quando a gente planeja, a gente vai ter sempre elementos para que a gente possa ter uma resposta do processo semiótico de cada uma dessas exposições. E isso, é claro, pode gerar novas pesquisas, porque aí, à medida que a gente vai trabalhando, a gente começa, por exemplo, a trabalhar com textos da área da comunicação, da área do design, e a gente começa a qualificar os processos de expografia. Uma perspectiva que eu também acho muito importante, né? Agora, assim, saindo um pouco do processo de semiose em si, né? Mas pensando no nosso público, a gente também pode fazer planilhas assim para cada tipo de público. Aí cada tipo de público, por exemplo, público universitário, né? Público, enfim, uma tipologia mais geral de público, mas a gente também pode pensar em públicos na dimensão dos processos educacionais. E aí, assim, essa discussão da educação e da relação dos museus, ela tem sido cada vez mais instigante para mim, né? Porque eu, ao longo da minha trajetória de professora, né, de professora de educação básica, eu levei meus alunos a museus, nunca deixei de levá-los, apesar de fazer sempre avaliações não muito positivas dessas experiências, porque acho que os museus, não por um problema dos museus, mas por um problema mais externo aos museus do que interno, os museus não têm condições nem humanas, nem financeiras, de fazer um trabalho mais, assim, mais direcionado, né? Então, assim, a primeira coisa que eu acho é que os museus não são espaços para metodologias escolares. Então, assim, eu discordo, mas aí é uma opinião, assim, é uma opinião pessoal, mas não é só opinião, né? É opinião cercada de tudo que a gente lê e da minha experiência, né? Na escola e no museu, né? Eu acho que, mas isso não é um absoluto, eu acho que esse material didático, ele tem que ser pensado de outra maneira. Eu gostei muito do material didático que a exposição Meus Medos fez. Eu acho que eles inovaram bastante numa perspectiva diferente do que é um material educativo, porque eu acho que o próprio termo material educativo já traz uma carga muito assim, a gente já sabe o que a gente vai ver ali, né? É um sentido denotativo muito claro. A gente vai ver ali um conjunto de atividades para os alunos que vão à exposição. Em geral, esse material educativo é distribuído para as escolas ou para as crianças, né? E aí a gente vê lá palavra cruzada, caça-palavra, né? Essas coisas, unir os pontos, essas coisas bem tradicionais, que eu acho que o museu ele precisa se libertar dessa perspectiva escolarizante, e isso não significa que ele vai abrir mão da sua dimensão educativa, mas eu acho que a gente tem que pensar processos de educação mais no campo, inclusive da comunicação, do que exatamente de educação no sentido formal. Afinal de contas, os museus são espaços não formais de educação. E aí o que a gente vê? Eles se utilizando de metodologias de educação formal. Então, assim, eu acho que isso é um primeiro problema. A gente tem um texto, que é um texto antigo, da professora Maria Margarete Lopes, falando sobre a desescolarização dos museus. E, em geral, quando as pessoas leem assim o título, você mas que absurdo, tirar a escola dos museus. Não é isso. Desescolarizar os museus é tentar pensar o que é próprio daquele espaço em termos de educação e fazer isso. E não porque a gente atende escola, e que bom que o museu atende escola, tomara que ele continue atendendo, a gente tem que se utilizar das metodologias da escola para dizer que a gente está educando. Não, eu acho que a primeira reflexão dos estudantes de museologia, dos museólogos, é que o museu é um espaço não formal de educação. E que, portanto, a gente não precisa ficar vinculado aos produtos, né, muito similares ao que a escola faz. Isso eu acho que é a primeira coisa. O que eu estou dizendo não significa
que os profissionais do campo dos museus ou os profissionais de outros campos que estejam nos museus não tenham que conhecer profundamente as discussões pedagógicas e educacionais que estão sendo postas. Mas isso não significa escolarizar o museu, tá? Então, assim, eu defendo que nessa interdisciplinaridade que o museu realiza, e eu acho que isso é muito belo dos museus, o convívio com vários campos de conhecimento. Então, assim, se o museu tiver a sorte, né, de ter, além de museólogo, outros profissionais, e que um desses profissionais seja o pedagogo, que ele possa trazer essa experiência, o conhecimento que ele tem, dessas N correntes pedagógicas, desses N pensadores que contribuíram para a reflexão da pedagogia, para a proposta de educação desse museu. Agora, é claro que a proposta de educação desse museu, ela tem que ter uma interface com essa questão da comunicação. A gente não vai conseguir nada em termos educacionais se a gente não tiver ancorado nessas questões educacionais uma reflexão bastante intensa sobre esses processos de comunicação. Questões simples, que aí envolvem, por exemplo, para além da semiose, questões de comunicação prática, como eu falei, né? Uma criança não se concentra depois de 15 minutos. Então, assim, eu tenho que preparar uma monitoria de uma exposição, se eu estou com criança pequena, né? Criança pequena, assim, 10 anos, ainda é pequena, que eu vou deixar eles exaustos, né? E não vai funcionar, porque daqui a pouco ele está conversando com um colega, tá, enfim, infernizando a vida de todas as pessoas dentro do museu. Então, assim, a gente tem que pensar nisso. Eu não posso ter uma proposta de mediação que seja homogênea. Agora, olha que mundo ideal, né? Com a falta de recursos humanos que o museu tem, né? Eu estou aqui falando sobre propostas ideais de mediação. Mas assim, a gente tem que refletir nisso tudo, a gente não pode refletir sobre isso tudo, a gente não pode dizer assim, porque eu não tenho, eu vou fazer ruim, né? Não, a gente tem que ver dentro das nossas possibilidades o que a gente tem para fazer. Então, assim, se eu levar em consideração que, por exemplo, a Unesco, né, ela trouxe uma contribuição muito importante, ela trouxe um conceito muito importante. Eu agora esqueci o nome do coordenador da equipe que elaborou e formulou esse conceito, é Pierre alguma coisa, eu esqueci o nome dele, que criou o conceito de educação permanente, né, que era essa proposta que a Unesco fazia, não só para o campo educacional, mas também para o campo dos museus. Então, se eu penso na perspectiva do museu como um espaço de educação não formal, e aí definindo bem o que eu entendo por educação não formal, esse conceito ele está muito ligado ao espaço onde se realiza o processo educacional. Então, a educação formal diz respeito às instituições oficiais de ensino, escolas, creches, jardim de infância, universidade. Então, isso é educação formal. Percebam, é um conceito que se diferencia pelo espaço onde ocorre o processo. Tá? Então, o que se acredita? Que nesses espaços formais de ensino, você tem uma intencionalidade e uma necessidade de avaliação desse processo. Tá? Então, é isso que o governo espera, para ele poder emitir os certificados, os diplomas. Então, há uma intencionalidade, há um planejamento e há uma avaliação desse planejamento. Isso é educação formal. Por que o museu está dentro da educação não formal? É uma questão também do espaço, né? Não é espaço escolar, mas ele não apresenta uma avaliação de conteúdos, o que não significa que eu não possa avaliar aquela experiência, aquela atividade, aquele processo de semiose que eu estou fazendo. Então, assim, a avaliação dos espaços formais de educação são avaliações com objetivos bem práticos, né? As escolas recebem a chancela do governo para dizer, olha, esse aluno está formado, ele cumpriu, ele tem o conhecimento dos conteúdos previstos para o 9º ano, por exemplo, né? E aí você emite um diploma. O museu não vai emitir diploma, ele é um espaço não formal de ensino. O que não significa que a gente não precise planejar
e avaliar as ações que a gente faz dentro do museu. Até porque a gente não caminha, né? E às vezes o que a gente vê nos museus é que pela falta de recursos humanos e financeiros que a gente tem, a gente não consegue, né, propor, avaliar, né? Enfim, mas a ideia da educação não formal é essa educação que não vai emitir o diploma, não vai emitir o certificado, mas que pode planejar e avaliar. Então, dentro dessa perspectiva, e ainda haverá, né, o que se chama dos espaços informais de educação, que aí o que difere é a questão da intencionalidade, né? Eles não têm intenção de educar, mas eles estão educando, por isso a gente fala de educação informal, e o museu não, né? Ele não é informal, ele tem a intenção de educar, ele só não avalia com os mesmos objetivos do espaço formal. Então, se a gente for pensar nesses 3 espaços de educação, a gente de alguma maneira observa que claramente eles realizam a perspectiva de educação permanente, né? E qual é a perspectiva de educação permanente da Unesco? Que a gente, desde que nasce até a gente morrer, a gente está se educando, a gente está aprendendo. Então, essa é a ideia de educação permanente, né? De que a gente aprende sempre, em qualquer espaço, seja espaços de educação formal, não formal e informal, que é um conceito assim muito tranquilo, né, gente? Porque agora, a nossa preocupação é como a gente faz isso dentro do museu, sem escolarizar o museu. Né? Porque aí assim, é quase uma guerra que a gente já começa sabendo que vai perder, porque a gente fica muito pouco tempo com esses alunos, é muito raro o museu poder planejar a visita, né, com antecedência com o professor, é raríssimo o museu poder estar dentro da escola para avaliar se aquilo que foi essa experiência dentro do museu surtiu algum efeito. E eu também às vezes me pergunto se isso a gente pode mensurar, porque a gente observa que às vezes experiências que nós vivenciamos ao longo da nossa vida, a gente só vai usá-las ou a gente só vai entender a dimensão delas anos depois. Então, às vezes eu fico me perguntando também se não é muita pretensão a gente ficar querendo que o museu avalie aquela visita específica para ver se o aluno aprendeu o conteúdo. Assim, ele vai usar aquilo para frente, né? Se for usar, né? Então, assim, essa questão dos processos de avaliação, o museu não vai conseguir fazer isso porque o museu não é escola. Né? O museu não é escola. Então, assim, se eu tenho isso como pressuposto, né? O museu não é escola. O museu não tem que usar metodologias escolarizadas. Todos esses teóricos que são usados nos cursos de pedagogia, eles são muito importantes, né? Assim, não dá para a gente fazer nada amador, né? Assim, eu acho que o museu hoje não é mais espaço de amadorismo. A gente tem que sentar, tem que ler, tem que cruzar esses autores, né? Por exemplo, uma perspectiva interessante de cruzamento aqui é, por exemplo, a semiótica com o Vygotsky, por exemplo, que debate, estuda profundamente a relação entre pensamento e linguagem. Então, assim, por exemplo, fazer um TCC, fazer um PROIC, trabalhando esses conceitos, e aí ver como é que isso pode ajudar a gente a refletir quando a gente está montando uma exposição, ou quando a gente está fazendo alguma atividade que seja própria, né, uma ação própria de um museu.
E